Né? Se tu vai fazer uma comida de um jeito que tu está sentindo prazer, tu está brincando em vários momentos da tua vida, de adulto. Né? E se tu puder desfrutar isso dessa maneira, né, vai ser sempre muito importante assim, para, né, justamente a gente poder ir tecendo essa rede de metáforas dentro da gente, que é o nosso potencial criativo. Tá? Não sei se eu respondi. Eu acho que, no caso, também tem uma outra coisa. Eu vou falar do ponto de vista da literatura, porque tudo começou com ela. Né? Essa é uma história que não é folclórica, é uma história que foi criada. Então, tanto o filme, ou todos os filmes que foram feitos, como todos os desenhos, eles são leituras de Alice. Um diretor interpretou Alice de uma determinada forma. Né? E, seguramente, ele criou outras tantas metáforas, né? Outras tantas imagens que nós podemos interpretar. Mas a gente não pode colar uma coisa na outra, porque são linguagens diferentes. Eu não sou daquelas que acho que a imagem vai tolir a imaginação. Não, ela vai provocar um outro tipo de estímulo, né? Que é um estímulo visual que o livro não tem. Mas são, no caso, seguramente a literatura ela é original. Né? Ela é extremamente rica. E cada produtor faz uma leitura da Alice. Né? Tem umas ótimas, maravilhosas, e outras muito pobres. Né? Acho que mais uma coisa assim, que eu poderia dizer para ajudar a pensar isso que tu colocaste, é que cada um que entra com qualquer obra de arte faz o seu sonho. Eu trouxe o meu sonho aqui, a Vera trouxe o dela, tu viste, também tivesse o teu sonho. Quem fez o filme, quem escreveu, né, quem fez a história, né, enfim, cada um faz o seu sonho, a sua história. Né? Tem uma produção, já tem uma transformação, já não é a história do Lewis Carroll. Ele teve o sonho dele lá, ele escreveu a história. E a partir dali, para vocês terem uma ideia, eu fiquei impressionada, durante o tempo de vida dele, 180 mil cópias foram feitas do livro, em 1865, quando foi publicado. Né? E ele foi traduzido 125 vezes, na época que ele estava vivo. Né? Então, né, quantas pessoas que sonharam o sonho dele, né? A gente pode imaginar muitos sonhos e muitas transformações. Mais algum comentário, uma contribuição? Como? A senhora quer falar? Fez um comentário particular. Eu acho muito importante o que está surgindo aqui, que sempre a boa literatura, né, ela provoca isso, né, que são a minha história certamente é diferente da história da Tula e certamente é diferente da história da professora Vera. Por quê? Porque eu venho comigo toda naquela história. Né? Nós temos pontos de contato, enfim, a Alice. Mas só aqui em cima da mesa nós temos 1, 2, 3, 4 Alices. Né? Tem uma Alice também. Ok, isso. Por exemplo, eu vejo esse último filme, né, que é do Tim Burton, ele tem alguma coisa de um outro filme anterior dele, que é o Peixe Grande. Mas é Alice que ele está contando, mas tem alguma coisa, alguma imagem, alguma referência. Então, dentro da história de cada produtor de cinema e diretor, tem aí o seu eu colocado, né? Assim como eu imagino que dentro das traduções também tenho. Nós falamos um pouquinho antes sobre tradução, não é, Tula? Que as traduções, cada um traduz uma frase, um parágrafo de alguma forma, embora seja o mesmo inglês. Né? Que parte das vivências e da forma como tu sentes o texto para poder usar as tuas palavras. Né? Uma curiosidade que eu também, para mim, foi legal, talvez seja legal para vocês, ele era professor de matemática, né?
E então tem também uma versão, assim, uma leitura, um sonho matemático dessa obra e também um sonho linguístico, né, Vera? Assim, porque tem toda uma questão da semântica, e aí que entra muito importante essa questão, está trazendo as traduções. Porque as traduções complicam um pouquinho, porque a gente foge do original. E a semântica do inglês lá dele, da época, é muito importante para poder entender o que ele realmente estava querendo transmitir, né? Mas também tem essas duas versões. A questão assim, do trocadilho, por exemplo, né, que se dá para fazer em inglês e depois passa para outra língua e não se obtém o mesmo efeito. Né, não há mais aquele jogo de sons que é possível. Mas, voltando ao que tu colocaste, né, o que a gente estava comentando, cada um faz a sua leitura, porque, na verdade, o escritor, ele não diz tudo, ele diz o mínimo possível. Tem um estudioso da literatura, que todo mundo conhece, porque virou best-seller, que é Umberto Eco, nome da rosa. Umberto Eco diz que o texto literário é um organismo preguiçoso. Ele faz muito pouco e deixa muito para o leitor. Então, eu vou dar um exemplo aqui no início da Alice, quer dizer, cada leitor, foi como a Rose disse, entra com a sua experiência, a sua vivência, né, de mundo, a sua personalidade, as suas leituras, para interpretar, para preencher o texto e criar esse imaginário, que é o que o produtor do filme ou do desenho faz também. Alice estava começando a se aborrecer de ficar sentada ao lado de sua irmã, num recosto do jardim, sem nada para fazer. O que é esse jardim? Para cada um de nós é uma coisa. O que é essa menina do lado da outra menina? Que imagem cada um de nós fez? E já é um espaço para ser preenchido que não está dito. Ele não descreve o jardim. Ele só diz que elas estão no jardim. Dava uma ou outra olhadela no livro que a irmã lia, mas implicava. De que serve um livro sem figuras nem diálogos? Então, antes não tinha dito, a gente até se diz assim, em teoria da literatura, que o bom leitor é aquele que destrói e constrói novas hipóteses. Porque antes eu estava imaginando duas meninas sentadas num recosto no jardim. Cada um de nós tem um jardim e duas meninas estão sentadas ali. Agora nós já temos que desconstruir isso, porque uma está lendo um livro. Então, agora, na nossa imaginação, nós já temos que botar um livro na mão da irmã e botar a Alice curiosa, olhando o livro da outra. Vejam que como a imagem mental que o livro vai criando, vai nos fazendo avançar e fazendo preencher. E cada um preenche de um jeito. Por exemplo, eu gosto muito de literatura grega. E gosto muito da Ilíada, do Aquiles. Eu fiquei muito decepcionada quando, lendo pela enésima vez para dar aula, eu me dei conta, depois de ter lido várias vezes durante a vida, que o Aquiles era moreno. Na minha imaginação, aquele baita herói só podia ser loiro. Claro, eu sou de uma geração que ainda se apaixonou, sei lá por quem, pelo Robert Redford, né? Que está podre de velho. Então, para mim, na minha imaginação, um herói tinha que ser loiro. Né? E o herói, e depois, lá pelas Santas lendo, claro, gente, grego é moreno. Né? O grego é moreno, é um povo bem do Mediterrâneo, ali, bem para baixo, ali, bem perto da África, moreno. E eu imaginava que o meu Aquiles era aquele, eu tive que reconstruir. Eu não sei se consegui bem. Mas vejam como essa construção imaginária vai se fazendo. E a gente também vai avançando e vai mudando. A gente imagina uma personagem, um espaço, e dali a pouquinho aquele espaço, não, mas não era bem assim, é assim. E a história vai andando. Então, isso é que também nós leitores, todos os leitores fazem. Né? E quanto mais o leitor tiver experiência de leitura,
mais rica é a imaginação dele, mais elementos ele tem para criar esse imaginário, né, de que a Tula estava falando, ele tem muito mais para dizer e para sonhar, né, sonhar nesse outro sentido. Eu acho bem legal você estar dizendo, Vera, porque também tem uma